Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Extra, extra, extra. Sexta, Angulers! Um episódio extra do Angu de Grilo essa semana pra vocês. Algo raríssimo, mas esse tema e esse papo merece. A gente tá aqui com a Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e CEO da Preta Hub. E a Feira Preta foi o evento que nos acompanhou em parceria com o Facebook nesse novembro inteiro, no Angu de Grilo, aqui no podcast e também no Instagram. A gente tá aqui hoje pra dar uma arrematada nesse papo sobre a história, a cultura, o empreendedorismo negro, sobre esses 20 anos de Feira Preta e desses 20 anos também da luta contra o racismo no Brasil. Depois que a gente bater esse papo aqui com a Adriana, a gente vai fechar esse episódio dando uma passada naqueles 20 tópicos lá que a gente elencou ao longo de novembro, dos acontecimentos, eventos, momentos mais importantes para a luta racial negra desses últimos 20 anos, para a gente fixar eles nos nossos pensamentos e não esquecermos jamais. Bom, já falamos da Adriana aqui, mas a gente vai apresentar ela propriamente, não é mesmo, Flávia? Uma alegria pra mim, dona Isabela e Angulers, apresentar a Adriana Barbosa, uma querida amiga, uma mulher que eu admiro, acompanho, observo há muito tempo. A Adriana é fundadora da Feira Preta, que é o maior evento de cultura e empreendedorismo da América Latina. É também CEO da Preta Hub. Em 2017, a Adriana foi homenageada como os 51 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo, segundo o MIPED, uma premiação mundial reconhecida pela ONU. Nessa lista tinha, por exemplo, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Então, não é pouca coisa. E jovem, já com destaque, com reconhecimento internacional, sendo uma mulher jovem. Entre os seus outros reconhecimentos também estão os prêmios Empreendedor Social, Prêmio Cláudia, Estado de São Paulo pelas Artes e sim a Igualdade Racial. Esse que eu também ganhei. Acho que a gente ganhou até no mesmo ano, foi, né? Foi isso mesmo. Não foi? Em 2020, foi reconhecida como a primeira mulher negra entre os inovadores sociais do mundo no ano, pelo Fórum Econômico Mundial, importantíssimo, e passou a integrar o time de empreendedores sociais da rede Schwab. Através do programa Conversando, a gente aprende. A Adriana realiza consultoria em diversidade e inclusão racial e já atuou com empresas como Netflix, Facebook, Google, Pão de Açúcar, Natura, MAC, Avon. Atualmente compõe também os conselhos do Sistema B, do Instituto Etos, do GIF, do Instituto CIA e faz parte também dos comitês de igualdade racial da Ambev e do Carrefour. A Adriana agora tem 44 anos, é paulistana. Em 2008, aos 30, se formou em gestão de eventos pela Universidade Anhembi Morumbi e depois fez pós-graduação em gestão cultural na USP. Ela também é mãe de uma menina de 8 anos. Como é o nome da sua filha? Clara Barbosa. Da Clara, uma menina de 8 anos. Então aqui somos todas mães e filhas, né? É verdade. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda. Ao nosso Angu, a esse espaço de diálogo, de reflexão sobre o empreendedorismo negro, sobre o protagonismo negro, sobretudo das mulheres negras. Eu acho que você é um grande exemplo. Por isso, nos inspirou a aceitar essa parceria, esse diálogo, porque você carrega muitas das características da coragem, da disposição empreendedora que a gente admira e também procura seguir, né, Isabela? É isso aí. Falamos disso já ao longo desse nosso novembro, mas é um prazer ter você aqui para falar mais com a gente. Ai, prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com esse convite. Muito lisonjeada. Bom, vamos lá. Você quer começar, Flávia? Olha, nós, Adriana, já apresentamos a Feira Preta aos nossos Angulers, falamos de como surgiu, né, a partir da sua história de vida. Então, hoje, a ideia é nós trazermos outros pontos que formaram a profissional que você é, com esse espírito empreendedor, criativo, que eu até já mencionei. Você participou, por exemplo, de uma bolsa, de um programa, né, de bolsas da Fundação For, que eu acho, inclusive, que foi importante, te ajudou a atravessar aquele primeiro ano, aquele primeiro momento da pandemia. E sei disso porque a gente chegou a conversar, né, sobre essa experiência. Foi uma experiência de contato, integração, diálogo com lideranças de outros países. E eu queria que você nos falasse dessa
dessa experiência e se algum caso ou alguma liderança, alguma pessoa que você conheceu nesse programa te chamou atenção em particular. E como é que foi falar dessa tecnologia social que é a Feira Preta para também esse público, principalmente os colegas de bolsistas, fellows, né, que se chama, de outros países? Exato, Flávia. Essa possibilidade de entrar nesse programa da Ford foi fundamental para mim, principalmente porque logo depois veio o contexto da pandemia. A gente sabe o quanto a pandemia influenciou, né, nas nossas vidas do ponto de vista psíquico, emocional e financeiro. E entrar nesse programa da Ford, não só a possibilidade de estar participando de uma rede de fellows, de empreendedores de outros países, mas também do aporte financeiro. Então foi importante, assim, para minha continuidade de vida, sabe? Enquanto empreendedora social, né? E, de fato, eu conheci muitos empreendedores de outros países, de países africanos, de países árabes, dos Estados Unidos, da Europa. É uma rede muito potente de empreendedores que estão olhando para a questão de impacto social em diferentes temas, não só sobre a questão racial, diferentes temas. Lá tem pessoas falando sobre, né, o impacto das religiões, do avanço das religiões, mesmo dentro do contexto político, as estratégias de comunicação, a influência nas políticas públicas. Então, é uma diversidade de empreendedores olhando o impacto na sociedade, nas sociedades onde esses empreendedores estão inseridos, sobre diferentes pontos de vista. E eu quero destacar muito a participação de empreendedores do Brasil. Não estava só eu lá, mas outros empreendedores do Brasil que eu adorei conhecer, assim, e que eu não conhecia. Tive a oportunidade de conhecer nessa rede, com destaque para a Daiane, que tem um trabalho na comunicação, e ela é do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão, e ela tem um olhar específico para pensar como a comunicação ela pode ser... É a nossa Daiane Mendes. Amamos. Daiane Mendes, exatamente. Então, ela é tão jovem e tão profunda, sabe? Me trazer muitas questões críticas também, inclusive para as coisas que eu venho fazendo, assim, sabe? Com perguntas muito, mas e aí, né? E do ponto de vista internacional, conheci muitas pessoas interessantes também. E aí eu quero destacar o Desmond, que é um cara que é da Flórida, e ele, no processo das eleições nos Estados Unidos, todo o papel que ele fez de corpo a corpo, né? De percorrer vários lugares nas eleições do ano passado, para trazer a população negra para o voto, entendeu? Da importância do voto dos afro-americanos. O voto, ele era preponderante para o processo de transformação que a população afro-americana precisa ter, né? Então, foi um... Deixa eu te interromper só para fazer um momento aqui didático. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, como é no Brasil. Então, você precisa, de fato, ter uma atitude cidadã, uma conscientização, tá imbuído desse desejo e se habilitar a votar. Então, isso que a Adriana tá falando é um projeto, não conheço objetivamente o projeto do Desmond, mas eu acho importante a gente sublinhar, porque essas iniciativas de conscientização política e de convite ao voto, né, elas foram determinantes no resultado da eleição para a presidência dos Estados Unidos no ano de 2020. A gente até tivemos falou a experiência. Exatamente. Né? A gente falou, tem angu sobre isso. Essa eleição e falamos dela, né, da Geórgia. Da Geórgia. Que foi uma virada histórica, aquilo que demorou, aquela contagem de votos que demorou dias e dias e aquela tensão. Então, a gente tem episódio falando da importância e da dificuldade também do trabalho, que é fazer com que a comunidade negra em alguns lugares, né, se engaje, compreenda e tenha alguma vontade de se sentir representado de alguma forma, porque é isso, né? Aqui a gente também passa por isso. Em outra medida que, é tudo igual. Não vai mudar pra nada. Gente não vai mudar a desesperança, nada. Né? Nenhuma perspectiva de mudança e de se sentir representado. Então, aqui a gente sente isso, mas bem ou mal a galera vai votar, mesmo a gente sabendo que quem não quiser votar também, né? As implicações disso são muito poucas na vida prática. Então, quem não quiser ir não vai, né? Não vota. Mas lá tem esse esforço extra de habilitar, né, as pessoas para se registrar. E os artistas americanos negros fizeram campanhas enormes também, né? Register now, today, é o último dia, falta uma semana, nananã. Então, Kamala Harris se engajou muito, né? Que acabou eleita vice-presidente. Só queria abrir esse parêntese, Adriana. Desculpa
ter te interrompido, mas é pra gente dar um pano de fundo, porque essa iniciativa que você tá mencionando, que te impressionou, não te impressionou por acaso, né? Tem um efeito… Não, porque tem todo um contexto. Aí você pode continuar falando do Desmond. Não, isso, tem todo um contexto, exatamente o que vocês trouxeram de maneira bastante didática da importância do voto, né? E principalmente naquele contexto dos Estados Unidos, e o papel que ele fez de influenciar, de mobilizar, de engajar, desse corpo a corpo, né? Dificilmente a gente vê hoje em dia o corpo a corpo, sabe? Com exceção das manifestações, mas diariamente você fazer o corpo a corpo dentro de uma perspectiva social é mais difícil com grandes campanhas emergenciais, entendeu? Mas era isso, era esses dois que eu quero. Tem outros também maravilhosos, mas esses dois mexeram muito com a minha psique. Dentro ainda desse, vou até adiar a pergunta que eu ia fazer, mas dentro dessa experiência, desse fellow, dessa troca, tem algo que você possa dizer que mudou, ou na sua visão, ou nos seus planos, ou no que você gostaria de implementar na Feira Preta e na Preta Hub? Algo que você falou, cara, foi essa mudança, essa atitude que a gente tomou, esse caminho que a gente seguiu, foi fruto dessa troca. Dessa rede. Há duas situações que eu aprendi com eles que eu quero, de alguma forma, trazer para o nosso trabalho. Uma que é esse desejo de influenciar em políticas públicas, que eu acho que isso lá eles têm muito forte, de você enquanto cidadã, né? Como é que você traz uma perspectiva de uma cultura participativa na política, né? E teve uma história de uma moça que eu não vou me lembrar o nome, que ela fez também um corpo a corpo de criar leis trabalhistas para empregadas domésticas, né? E ela fez isso num âmbito municipal, na cidade dela. Ela ia todos os dias para vários lugares, pro metrô, panfletava e falava, arrecadou assinatura, foi lá para a instância pública. Ela conseguiu avançar no município, depois ela foi pro estado e depois foi pro federal. Então, tipo, esse processo, ela falou que ela levou 10 anos para que essa mobilização que ela construiu Projeto de forma de coletiva, vida, né? de influenciar, pudesse tomar corpo e ser uma estratégia de política pública. No caso da Feira Preta, muito das leis que tem hoje em âmbito municipal, federal, estadual e federal, do ponto de vista do empreendedorismo, tem a ver com esse histórico da Feira Preta, ter construído. Nos últimos anos, a gente tem produzido dados, pesquisas. Então, tem uma pesquisa icônica em 2018 que a gente fez com o Renato Meirelles, que traz a perspectiva do empreendedor e do consumidor, né? 1,7, na época era 1,7 trilhões de consumo. Depois a gente fez uma 2019 com o plano CDE, que aí saíram as personas, né? Qual é o perfil de empreendedores negros no Brasil? Que áreas eles estão? Qual a diferença desses empreendedores? E mais recentemente a gente lançou uma outra também com o Instituto Locomotiva, falando de sonhos. E aí fala da questão, sobretudo, das mulheres negras. O que representa as mulheres negras? Quais seus sonhos? E sai o empreendedorismo como número 1, né? Como sonho número 1 dos negros em relação a empreender. Tipo, na minha cabeça era outros sonhos, não empreendedorismo. É linda essa pesquisa, e acho até que a gente chegou a comentar sobre ela numa edição do Ângulo de Grilo, porque muitos dos sonhos me chamou a atenção. Eles se relacionam à política pública. Ter um próprio negócio, Sim. Ter a casa própria, fazer faculdade ou matricular o filho na faculdade. Eram assim, 4 dos 5 sonhos envolviam políticas de inclusão, políticas públicas de inclusão. Não eram desejos desses de consumo, sem relação, né, com bem-estar, com qualidade de vida, com política pública, com relação ao Estado. Eu gosto muito do trabalho do Renato no Instituto Locomotivas, porque ele captura muito essa alma. E a pesquisa, de fato, que você está mencionando, né, do potencial de consumo das pessoas negras, foi um marco, foi um divisor de águas na compreensão sobre a capacidade de geração de riqueza. Apoia muito, né, movimentos como o Black Money, né, de você orientar sua renda para empreendedores negros. Essa base se consolida muito a partir dessa pesquisa que você está mencionando. Muito legal. Sim, e como essas pesquisas elas podem, de alguma forma, ser proativas nessa construção da influência, seja a influência no mercado, dentro do contexto corporativo, seja na influência de políticas públicas, né? A experiência dessa moça, ela levou 10 anos para que se transformasse em lei. E eu não tinha essa noção de que tem um tempo para que todas essas coisas pudessem acontecer, mas tem um trabalho ali proativo, um orar e vigiar e
intermediário para que, lá no futuro isso seja política pública e que atenda mais pessoas. E a segunda que me chamou muita atenção, e aí experiências dos Estados Unidos, experiências de países africanos, falando do poder da comunicação para uma estratégia de mobilização de recursos, né? No caso das instituições negras, de forma naturalizada, em diversos países arrecadam muito menos dinheiro do ponto de vista do investimento social privado do que as organizações não negras. E como que algumas organizações começaram a perceber qual era a lógica que faz essas organizações brancas arrecadarem mais que organizações negras. E era a história, o tal do storytelling, que história você vai contar. E aí, o quanto que eles desenvolveram uma estratégia para contar essa história, mas muito focado numa comunicação, em ferramentas de comunicação e o salto que eles deram no processo de captação de recursos à medida que eles deram criar novas estratégias para comunicar o que cada uma dessas instituições faz. A comunicação como uma ferramenta, sabe? De mobilização de recursos. E confesso que quando eu ouvi as experiências tanto dos Estados Unidos quanto de 3 países africanos, eu falei, caracas, é isso. Porque quando a gente olha o histórico das organizações negras no Brasil, com exceção, acho que talvez da CUFA e do, na época, o Afroreg e o Gerando Falcões, Sim. São os que estão mais midiáticos, né? Agora, as outras organizações lideradas por mulheres negras, Gueledés, Crioula, CERT, não são organizações que estão muito dentro desse campo midiático, disputando a narrativa midiática. Hoje em dia, né, nesse contexto da era da comunicação, você disputar esse contexto midiático vai te ajudar a você abrir portas para você tentar e negociar qualquer tipo de recurso. Então, isso para mim foi importante, poder ouvir essas experiências e a gente trazer essa preocupação para dentro do Instituto Cera Preta, que também depende de recursos, né? Para alavancar os projetos, é uma instituição, ainda assim é uma instituição social, entendeu? Sem fins lucrativos, que faz desde questões mais emergenciais, como distribuição de cesta básica, até o processo de educação, até crédito para empreendedores. E eu não tenho dinheiro próprio para fazer isso do meu próprio bolso. Eu preciso ir atrás de empresas que topem, que acreditem nessa história para viabilizar, que a gente faça a sessão de crédito. No contexto da pandemia, a feira se juntou com mais 6 organizações e criou a coalizão É de Todos. E a gente mobilizou 1.700.000 e distribuiu recurso para mais de 600 empreendedores no Brasil, todo a fundo perdido, sem ser microcréditos. Não era necessariamente para investir no negócio, era para que esses empreendedores pudessem pelo menos pagar suas contas, pagar o seu gás, a sua luz, sabe? Tipo, estamos falando de embrião de política pública também, né? Exatamente. O campo para a gente do empreendedorismo, ele está muito associado com a questão de políticas públicas, porque para nós está nesse lugar muito sutil, entendeu? Não sutil, não tem nada de sutileza nisso. Tem um lugar muito... É o precário, né? É a precarização do mercado de trabalho, entendeu? Eu lembro que a gente se falou no início da pandemia sobre acesso a crédito, sobre as dificuldades, né, de sobrevivência mesmo, de existência, né? Não só das empresas, não só dos empreendimentos, mas das famílias, dos trabalhadores, né? Dos empreendedores. E você dizia isso. Não é simples chegar num banco e pedir um dinheiro, né? Porque o governo, vou liberar uma linha. Mas assim, como é que se cria esse vínculo com uma instituição financeira? Porque normalmente já é uma rede de relacionamento que envolve conhecer o gerente, ou ter a organização, né? A escrituração contábil em dia. É tudo muito... Tem que ter patrimônio, né? Tem que ter patrimônio para dar como garantia. Então, assim, são várias exigências. Na origem, lima o empreendedor negro, né? E o empreendedor negro... Gente, o racismo é difícil até entrar em banco, né? Sem a porta apitar, como é que você entra pra pedir crédito empresarial? Oi, como assim, amor? É você? Então, o buraco é muito mais embaixo. Não, é exatamente. E eu lembro que quando das primeiras linhas de fomento que saiu de um banco aqui público, né, recurso público para apoiar empreendedores, tipo microcrédito, não podia ter restrição. Eu falei, como é que você não pode ter restrição, cara? A galera não tá trabalhando faz 2, 3 meses, o negócio tá fechado, como é que você não vai ter restrição? Você vai deixar de pagar uma internet? Você vai deixar de pagar. Ou você cobra ou você paga a internet. E seu nome vai pro SPC, ele vai pro Serasa, entendeu? E se isso for um critério para você dar ou não recurso, você não vai conseguir.
a sua meta não vai ser batida, porque essa galera, ela tá no processo de endividamento, porque é isso, os negócios fecharam, não circula mais, né? Não há movimentação. Então, acho que falta um pouco de sensibilidade, de compreender que contexto é esse, né? Quando você cria estratégias de acesso a crédito para a população preta, para baixa renda, para qualquer perfil, né? Classe CD, você tem que levar em contexto qual é o ponto de partida de todas essas populações. Bom, continuando no eixo empreendedorismo aqui, eu acho que um tema mais leve, queria te perguntar qual foi o momento dessa sua estrada com a Feira Preta que você entendeu que aquilo ali tinha virado a sua profissão, seu sustento, seu futuro, que aquele era o grande, que tipo assim, olha, agora não dá mais, aquele era o grande projeto da sua vida, pelo menos até agora. A gente ouviu, né, ao longo desse mês, algumas histórias de empreendedores, inclusive que pularam de nicho em nicho, de área em área, que os que empreendem, que não necessariamente por sonho, né, mas por necessidade, que é muito difícil fazer isso virar. Muita gente começa a empreender para ter uma renda extra junto com o trabalho, ou porque perdeu o emprego e aí precisa. E tem muita dificuldade de profissionalizar isso. A gente até falou na segunda semana, né, de mercado de trabalho, a dificuldade de profissionalização, como é que tem muita dificuldade de acesso às informações, como é que é caro, né, se formalizar. E qual foi esse momento, assim? Ou se você teve algum momento catártico que você falou, cara, agora é isso, né? O momento anterior do eu preciso dar um gás, porque isso vai ser minha vida, e esse momento que você entendeu que não tinha mais volta. Sabe que logo quando eu fiz a primeira feira, eu já vi que não tinha mais volta. Mesmo eu, cara, não ganhando dinheiro. Demorou muito pra eu ganhar dinheiro na Feira Preta, mas muito anos, tá? Mesmo com esses altos e baixos, eu não conseguia me ver mais fazendo outras coisas. Isso não quer dizer que nessa trajetória aí dos 20 anos eu não dividi trabalho, não fiz outras coisas. Eu fiz Feira Preta e trabalhei numa multinacional, principalmente quando a minha filha nasceu. Quando a filha completou 15 anos, minha filha nasceu, e eu morava de aluguel e falava, cara, agora que eu tenho uma filha, eu não posso mais correr risco, eu tenho que pagar plano de saúde, eu posso comer miojo, eu posso me virar, entendeu? Eu posso ir pra qualquer lugar, pra casa de amigo, mas com uma filha não dá, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu fui trabalhar numa multinacional, fiquei lá por 2 anos, mas ainda assim eu fazia Feira Preta. Então, acho que desde quando eu comecei, veio essa questão pra mim de que era isso que eu queria viver, eu não queria fazer outra coisa, eu queria fazer. E todas as outras vezes que eu tive que fazer outros trabalhos, não era necessariamente porque eu queria, mas é porque eu precisava ter dinheiro, entendeu? E a feira, na época, não me dava esse retorno financeiro, então eu tinha que trabalhar com outras coisas para poder dar conta da minha vida financeira e tocando a Feira Preta, porque eu sabia que uma hora esse negócio ia virar, entendeu? Mas levou anos pra virar, mas virou. Generoso esse seu depoimento, Adriana, porque a gente é o tempo inteiro atravessada por medo, por necessidade de estabilidade, né? Sobretudo quando se tem filho. Eu acho que essa história de muitas mulheres, sobretudo das mulheres negras, de você ter essas obrigações, não ter ninguém por você, né? É você pelos outros, né? E ninguém por você. Então, é um sentimento que nos acompanha. E também não significa que tomar uma decisão sobre uma carreira, um empreendimento, como foi o seu caso, é sinônimo de que ele só vai te dar alegria e lucro o tempo inteiro. Pelo contrário, né? Às vezes você tem raiva, às vezes você quer… Ilusão! Há momentos difíceis, né? E faz parte, assim. É legal você trazer esse medo, essa insegurança, ainda que com a certeza de que aquele era o trabalho, a grande obra, né, da sua vida, como até aqui é. Você ainda é muito jovem, mas até aqui é. Houve momentos, né, de indecisão, de medo, de busca por mais estabilidade. Acho que é muito legal você ter dividido essa angústia, total, né? E pra minha geração, né, eu tô com 25 e eu sou de uma geração que é muito imediatista. A gente quer tudo pra ontem. Então, assim, comecei o negócio, tem que estar, faturando 1 milhão num ano. Em um ano, tem que estar faturando 1 milhão. E tem que dar certo logo, porque se não der certo, já abandona, já tem outra ideia, já faz outra coisa. E uma dificuldade muito grande da gente construir e levar coisas a longo prazo, né? De lidar com essas frustrações. A gente só quer lidar com os altos, né? Os baixos, não. Então, isso é muito importante. Mas é porque também a gente foi… e a gente foi educado a ter sucesso, né? Não errar, a ter sucesso, a bombar sempre, a estar feliz, E na verdade, se a gente olha o empreendedorismo real, ele não é isso, essa coisa gourmetizada, glamourizada, né? De que sempre vai dar certo, você vai estar sempre feliz. Não, eu já fiz feira, cara, de ter muitas dores, de estar infeliz, de não estar feliz, mas
Mas acreditando que aquele momento era o que precisava ser feito, entendeu? Mas já fiz feira com meu coração pular de alegria, de eu falar, nossa, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo muito realizada, sabe? Eu acho que a vida nossa, né, do trabalho, da força do trabalho, ela é feita de altos e baixos. Eu vira e mexe me convidam pra falar dos erros. E eu vou sempre falar de erros. Porque senão tem aquela sensação de que nós negros não podemos errar nunca. Ah, que coisa importante isso. Programada dá certo. Não Você tem direito, que, né? A gente ao é erro. educado a trabalhar mais, a estudar mais, a ser excelente, entendeu? E eu tive, não é que eu tive a oportunidade de errar, não tive a oportunidade de errar. Por cada erro que eu fiz ou que acometeu minha vida profissional, eu tive consequências de endividamento, de depressão, de uma série de coisas que eu tive que lidar nessa trajetória, entendeu? Mas eu acho importante a gente não só falar do sucesso, mas a gente falar de E a gente tá que muito acostumado a ouvir o sucesso, né? Que é a empreendedora de 21 anos que fatura 1 milhão por mês. Ah, não, eu só tive uma entrada inicial, pedi pro meu pai 100 mil pra investir. Cara, todo dia a gente se depara com uma história dessa. E isso não é real, né? Isso não é a realidade da imensa parte do Brasil, que não tem essas condições de dar um mega investimento e que, dando um baixo investimento, às vezes tem uma ideia sensacional e que dá errado. Porque não tem estrutura, porque não sabe fazer naquele momento. E aí depois pode até tentar de novo e dar certo de novo. Mas eu acho que, em geral, empreender dá mais errado do que certo, né? São poucos casos de sucesso. Quando a gente pensa na quantidade de gente, pra quantidade de marca e de casos de sucesso, de empresas que geram lucro e que estão no verde, que não tem dívida, que tá tudo certo. Gente, é 1 em 1 milhão, né? Basicamente. E a gente só ouve É 1 em 1 milhão. como se fosse todo mundo uma. Porque é isso, a gente dá luz, a gente só quer falar de coisas boas, a gente não quer falar da vida como ela é, cara. A vida como ela é complexa, pô. E não tô falando de uma perspectiva pessimista, não é apenas. isso. Exatamente, realista. Tem um podcast que eu faço que chama Superar. Essa temporada de agora, eu tô contando a história de empreendedores que erraram 7, 8 vezes. E quais foram as coisas que eles tiveram que fazer para poder... E eles contando, não, porque eu não soube fazer a gestão financeira, porque eu calculei errado, porque eu resolvi investir tudo em estoque, ficou lá parado, estoque parado é dinheiro parado. Eu acho que é um pouco disso. Quanto mais a gente puder contar, mais vai fazer as pessoas perceberem onde são os erros e poupá-las também, né? Porque se eu falo pra ela, gata, eu fui ali, deu ruim, porque eu fiz tal negócio, não deu certo. Se eu puder te dar uma dica, faz de outra maneira, porque eu já fui ali e deu ruim, porque o sistema educacional também não prepara, né? Nem a universidade. Não tô nem falando da educação básica, que em tese já deveria te dar algumas noções. Mas as transformações no mercado de trabalho, elas não foram acompanhadas por nenhum tipo de orientação em relação a uma gestão, a elaboração de um projeto, né? As medidas de burocracia, os desafios que estão sendo apresentados. E hoje, qualquer profissão está sujeita, né, a uma obrigação de algum tipo de atividade de gestão ou alguma atividade empreendedora. Até médico, né? Tem que abrir uma empresa, tem que gerir o próprio fluxo financeiro, porque não é necessariamente salário, né? Jornalista é assim, mas a gente não tem essa formação, né? Na universidade não tem essa cadeira, pelo menos não nas que são fora, né, dessas ciências administrativas ou contábeis. E aí os profissionais ficam perdidos e acabam errando quando não precisavam errar, porque não são orientados e nem conhecem as experiências, as frustrações, as experiências, os erros cometidos por quem veio antes, porque a grande atmosfera é a do sucesso, né? Fica tudo encoberto pelo véu do sucesso, da fama, enfim. Ah, é da fama, então... Pois é. Você falou da fama, muito, nossa. Empreendedor herói, sabe? Uma coisa heróica. A jornada do herói. Seja por excesso de atribuição, seja por remuneração desrespeitosa, em alguns casos, né? E a fama como se te alimentasse, né, em alguma medida. Como se isso fosse retorno, né? Sim. Pagar a conta com visibilidade, gente. As companhias de luz não aceitam. A Isabela é uma ativista desse tema. Eu sou. Quem é Anguler já sabe que eu falo muito disso, né? Querem pagar a gente com visibilidade. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra sua imagem estar atrelada à nossa empresa, amor. E agora, eu tô igual a Adriana, agora eu tenho um filho
Então esse negócio de visibilidade, você já colou comigo um dia, agora que não vai colar mesmo. Esquece isso com as mães. E quando chega em novembro, então, a visibilidade fica gigante. São muitas oportunidades. É a moeda, é a nova criptomoeda, São visibilidade. muitas oportunidades de você Novembro é típico. colar com a gente. Bom, quer puxar nossa próxima pergunta? Vamos falar do livro, Adriana? Você lançou, né, Preta Potência, como a resistência e a ancestralidade me ajudaram a criar o maior evento de cultura negra da América Latina. O livro saiu pela editora HarperCollins. Como é que foi o processo de escrita, de revisitar, né, para escrever toda a sua trajetória? Porque eu acho que a gente talvez reencontre com dores e delícias, né, e às vezes se surpreenda com, caramba! Nossa, passei por tudo isso. Como é que foi esse processo da escrita e, sobretudo, conseguir publicar? Quando a gente pensou nessa pergunta, eu comentei com a Isabela. A Conceição Evaristo diz que é revolucionário uma mulher escrever, né? Ou melhor, ouvia isso. Mas que para uma mulher negra, mais que escrever, publicar é revolucionário, né? Porque escrever a gente sempre escreveu. Guardar e transmitir as nossas narrativas, ainda que pela oralidade, isso sempre existiu. Mas publicar é muito importante. Como é que foi essa tua experiência? Uma experiência muito interessante. Eu sempre tive o desejo de fazer salvaguarda das histórias da Feira Preta. Não só da minha vida, mas das coisas que eu vivenciei na Feira Preta. Sobretudo com os empreendedores e com os artistas. Muitas histórias. Eu falo, puxa, se eu pudesse contar tudo isso, né? O público indo pra Feira Preta e se reconhecendo negro. Muita gente preta se reconhecendo negra dentro da Feira Preta. Muitos casais que se conheceram na Feira Preta e tiveram filhos. A gente fala geração Feira Preta. Enfim, são muitas as histórias. E, na verdade, foi a editora que me convidou para poder escrever, e eu não sou uma pessoa da escrita. Eu falei, cara, eu adoraria, mas eu não sou, essa não é a minha habilidade, eu não tenho essa competência de escrever, assim, no sentido de tirar da cabeça e colocar no papel. Eu reconheço que eu tenho meus limites, e esse é um dos. E aí eu falei, eu toparia, mas desde que eu pudesse trazer uma pessoa junto comigo para poder escrever. Eles falaram da Ghostwriter, eu falei, não quero nada de Ghostwriter, de uma pessoa que fica, né? Não, é uma pessoa presente, não tem nada de ghost. Veio a Ana Lu Silva Souza, que é maravilhosa, pesquisadora, doutora, tem uma carreira acadêmica fantástica, escritora de livros, e a gente fez, na verdade, uma roda de escrita, porque veio a Semaia Oliveira do Nós Mulheres da Periferia, e veio a Cris Oliveira também, que também é da área da literatura, comunicóloga, e na verdade 4 gerações de mulheres, nesse processo da escrita do livro, desde o processo da pesquisa, cada uma delas tiveram experiências com a Feira Preta numa determinada fase da Feira Preta, mas o livro não é só sobre a Feira Preta ou só sobre a minha história, é a história do Brasil. A Ana, inclusive, traz esse contexto histórico de relacionar como que as coisas que aconteceu na minha vida, o que aconteceu com empreendedores da Feira Preta, eram perspectivas coletivas, né? As nossas coisas, elas não são coletivas, não são individuais. Aconteceu comigo. Não, se a gente olha um padrão de repetição de comportamento, você vai ver que isso tá para além de nós. É verdade. Mesmo quando é individual, é coletivo, né? É coletivo, exatamente. E a gente fez uma escrita coletiva. Acho que o diferente desse livro não tem nada de ghostwriter, todas elas estão no livro, não são ghost, não estão apagadas, né? E cada uma delas puderam trazer a sua perspectiva sobre os últimos anos, sobre a história do Brasil na luta dos direitos civis e como a Feira Preta se insere dentro desse contexto. Qual o papel que a Feira cumpriu dentro desses avanços? Sobretudo na questão da construção de identidade e da questão dessa possibilidade de trazer o tema do empreendedorismo como esse lugar que é da população negra, né? Quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, é da população negra. A gente precisa assumir isso. É nosso. E a gente reivindicar, né? Reivindicar isso, né? Isso, a gente falou muito isso, acho que na nossa primeira semana, né, do Angu, que teve o bloco, que eu acho que até você citou, não sei se foi nesse que a gente falou, mas que a gente citou isso, que a cara do empreendedorismo brasileiro são as mulheres negras, e não é de agora, né? Se a gente voltar na história, ainda no período da escravidão, as escravas de ganho, as mulheres que faziam comida para vender para fora e conseguir comprar sua alforria e das famílias, enfim, né? E das pessoas que viviam naquele grupo
grupo. É uma história muito longa que a gente, como sociedade, invisibiliza completamente, né? E segue invisibilizando. Porque às vezes a gente pensa um empreendedor ou uma empreendedora. A gente vai pensar num gravatado de sapatênis numa pessoa branco. branca, engravatada. O imaginário tá totalmente contaminado por uma imagem que não é a real, né? A predominante. Que não é real. Até se colocarem no buscador, né, empreendedor, né, na imagem, põe no busca imagens, sempre vai vir homens brancos. Sempre, em qualquer buscador, entendeu? Agora, se você olhar a história do Brasil, os dados, né, qualquer coisa, é a mulher negra. E a gente precisa falar sobre isso. E reconhecer que o lugar do empreendedorismo para a população negra, ele é estratégico para o Brasil. Ele é super estratégico. Mas não nesse lugar do empreendedorismo, da vulnerabilidade, da necessidade. Não é esse lugar. Da precariedade. Não é esse lugar. É um outro lugar de construção. Super legal isso que você está falando, da referência, da associação das ideias, né, do imaginário. Eu reflito muito sobre a questão da linguagem, do preconceito e do confinamento linguístico a que pessoas negras também ficam confinadas. Então, você falou empreendedor, né? Vai remeter a um homem branco engravatado, quando não é essa a realidade. Mas outras palavras, outros vocábulos que também confinam pessoas negras. Quem é o chefe, quem é a cozinheira, quem é a estilista e quem é a costureira, quem é o comerciante e quem é a ambulante, o camelô. Então, assim, são rótulos que são fixados e ficam impregnados no nosso imaginário. E isso, fora a falta de apoio, mas isso também limita o horizonte de pensar em prosperidade, de pensar em expansão, né? É como se o seu lugar fosse aquele da pura sobrevivência, da pura precariedade, né? Da sobrevivência no precário. Quando não tem que ser assim, né? Não, e por isso que olham o empreendedorismo da população negra pela ótica da vulnerabilidade e da necessidade. E eu falo, cara, não, mas não é só feito de vulnerabilidade, necessidade e resistência, porque senão não leva em consideração todo o histórico de construção da população negra no Brasil. Se hoje existe esse mercado de consumo que atende a população negra, foi porque empreendedores negros lá atrás fizeram isso. Todo o processo de revolução dos cabelos, né, da transição capilar, todas as empresas hoje têm produtos para textura de cabelo, foi porque em algum momento mulheres negras foram lá e descobriram fórmulas e colocaram, sabe, tipo, como negócio para atender essa demanda. Desde maquiagem, se hoje as empresas de maquiagem têm, foi porque lá atrás pessoas pretas foram lá e falaram, não, a gente quer outras tonalidades. Então, a gente precisa ressignificar essa palavra empreendedorismo para a população negra, não só pela ótica da escassez, entendeu? E essa questão que eu trago no livro, parem de falar de escassez da gente, né, porque tem muita potência, tem muita abundância do ponto de vista criativo, de como a população negra faz negócio mesmo sendo um país racista, com todas as limitações. Haja criatividade para você ter que driblar, para você poder ainda se manter vivo e ainda empreendendo e gerando receita e empregando pessoas no Brasil. Bom, agora eu acho que a gente já tá se encaminhando para o final do nosso papo e eu queria falar de futuro. A gente tá vivendo já um momento fim da pandemia, eu não vou me arriscar a dizer pós-pandêmico pra não jogar pro universo e vai que ele, é o fim do início, ele castiga a gente. Mas a gente tá vivendo, né? Passou por essa pandemia. Esse modelo híbrido ou 100% digital foi abraçado. Muitas empresas já anunciaram logo no início de 2021 que só pensariam voltar pro presencial em 2022. Outras já falaram que nem vão voltar. Muitos eventos também adotaram esse modelo. E, inclusive, a Feira Preta, que esse ano foi toda nesse modelo virtual e que vocês mergulharam também em 2021 no Marketplace, que já era algo que estava em construção com algumas outras parcerias, já tinha começado um pouco mais, agora realmente abriu, chegou para ficar. E o que você pensa para o seu futuro, para o futuro da Feira Preta, sobre esse modelo digital híbrido? Você acha que voltando tudo como era, o normal, fim da pandemia, vocês voltam 100% para o presencial ou vocês ficam também um pouco no virtual? Se você acha que esse virtual também alcançou outras pessoas, outros lugares que vocês não conseguiam chegar, e também na sua visão como especialista, como alguém que entende, estuda muito esse universo do empreendedorismo, o que você acha que vai ser a tendência, para onde aponta esse futuro dos empreendedores? Mais pro virtual, agora vai ser uma palavra de ordem a gente se profissionalizar nesse híbrido, nesse online, ou
voltando, acabando a pandemia, volta tudo como estava e a gente finge que tudo isso, nada aconteceu. Acho muito difícil a gente voltar como estava, né? Porque mudou, o contexto mudou e veio o processo da transformação digital, né? A pandemia acelerou isso. O que estava vindo a caminho de fato, isso aconteceu. Esse contexto digital para a população negra, ele tem as suas complexidades, né? A internet no Brasil é cara, você ter dispositivos móveis é caro. Não só a questão de acesso à tecnologia, mas também do entendimento de como é que funciona a tecnologia. Então, quando a gente foi fazer o marketplace, foi complexo, porque a gente achou que era só construir uma plataforma de marketplace que isso já seria o suficiente. E não foi suficiente, né? A gente teve que passar pelo processo de letramento digital, tanto do time da Feira Preta quanto dos empreendedores. E aí depois tem uma outra questão, que é formar público consumidor para consumir o produto dos empreendedores negros dentro de um ambiente online. Qual é essa experiência? Então, você tem um processo de mudança de cultura para funcionar com esse contexto ligado à cultura digital. Para o futuro, eu vejo a feira nesse formato híbrido. A gente teve uma oportunidade imensa de poder construir esse ano com o Facebook, tendo o Facebook como co-realizador. A gente produziu mais de 100 conteúdos e conteúdos muito interessantes em diferentes áreas, mesmo, né, a possibilidade de fazer parceria com outros players do mercado, por exemplo, com vocês. Cada episódio que vocês fizeram, é uma aula. Eu falo, cara, não só serve para o mês de novembro, mas serve, cara, para vários contextos. E muitas coisas foram acontecendo. Cada empresa parceira que topou fazer Feira Preta, o movimento sistêmico que aconteceu para a inclusão racial, desde uma agência de publicidade que vai produzir conteúdo, cadê as pessoas negras? Não, precisamos trazer pessoas negras. E os fornecedores negros? E a cadeia de produção, né? E os veículos de comunicação negro? A gente vai gerar dinheiro também para esses veículos de comunicação. E agora, inclusive, a gente vai estar lançando na verdade, vai estar lançando, não, a gente já lançou um programa de aceleração como continuidade, né? Não só o festival em novembro, mas como é que a gente dá continuidade com esse programa de aceleração de mulheres negras que vão passar por uma jornada digital de ação, né, na área de empreendedorismo e vão receber um crédito financeiro para impulsionar os seus negócios. Então, o futuro da Feira Preta, ele vai ser híbrido e a gente, de fato, conseguiu chegar a públicos que a gente não conseguiria. Até ontem, o alcance que está batendo a feira já bateu mais de 8 milhões de alcance, assim. Pessoas que, de alguma forma, conectaram com algum desses conteúdos que estão sendo produzidos. E a gente teve que aprender, porque é uma nova cadeia de produção, né? A gente fazia um evento físico, era pensar no alvará, no palco, na cadeia de produção de um evento físico, no online. São produtoras de audiovisual e a gente teve mais de 6 produtoras de audiovisual comandadas por pessoas pretas para produzir esse conteúdo. Roteirista, maquiador, vários profissionais negros envolvidos nessa cadeia de produção. Então foi uma transição importante para a gente, desde o processo do acesso, né, recurso para acessar a tecnologia, entender como é que funciona o streaming, formar público, entender dos algoritmos, formar novas cadeias de produção para que, quando a gente pensar nesse futuro pós-pandemia, né, seja um futuro em que a gente vá viver as experiências no físico, mas que vai estar conectado com online. Eu fico pensando para os empreendedores, eles vão ter os espaços físicos, mas eu imagino eles com dispositivos lá, com computadores, com torres, sei lá o quê. Ele vai mostrar aqui no online, mas se a pessoa quiser experimentar no físico, ela tem a possibilidade, sabe, de vivenciar essa experiência também. E ter esse lastro de relacionamento por diversas plataformas, como WhatsApp, sabe, essas ferramentas que ajudam nessa conexão e interação. Eu sempre falo que o digital, ele veio para ficar. É um processo, é tipo caixa de Pandora, você não fecha mais. Ele vai, entendeu? E as possibilidades são infinitas. A única preocupação que eu acho que a gente tem que ter é onde estão os negros inseridos nesse contexto dessa era tecnológica. Eles estão inseridos? Se não estão, o que a gente vai ter que fazer para inserir? Senão vai virar um apartheid digital, entendeu? Sim, e você falou isso, né, desse programa de acompanhamento para instruir, de mentoria dessas empreendedoras negras. E eu ia até te perguntar, mas você já até respondeu isso, porque além da dificuldade, né, a internet é caro, a dificuldade de acesso, porque você tem que ter um celular. Tem celular que depois não aguenta o tamanho dos aplicativos. A câmera não fotografa direito os produtos. Como é que você vai divulgar o seu produto no virtual com uma imagem que não dá para entender como é que é aquele produto direito, que tem uma qualidade inferior? Aquilo não vende, né, pro público. Para você entender a linguagem das redes sociais, eu acho que do Instagram principalmente, que muda
muda o tempo inteiro. O que tá na moda de conteúdo, qual é a graça da vez, qual é o tipo de foto, qual é o estilo de pose, como é que você se comunica. Cara, isso mensalmente tem novidade, tem coisa chegando, tem formato novo, tem linguagem nova. E pra você tá por dentro disso tudo, produzindo um conteúdo como uma empresa, né, como uma marca, que é muito mais difícil de você alcançar público do que como pessoa física, né? Simplesmente como influenciador, você fala da sua vida, você fala da sua vida pessoal, da sua família. Aquilo ali tem muito mais apelo de interesse do público. Você se colocar, construir uma audiência como uma marca é muito mais difícil. E você ter esse tempo de pesquisa significa que você vai ter que ficar ali na rede social horas por dia, rolando pra ver o que as pessoas estão fazendo. Como é que tá produzindo, como é que tá gravando, qual é a câmera, qual é o ângulo, qual é a foto. E foi o que você falou. Por muito tempo, eu tive que conciliar o meu trabalho empreendendo com a Feira Preta com outros trabalhos pra me sustentar, o que é a realidade de muita gente. Então, como é que você trabalha 8, 9 horas por dia? Quem já voltou pro modelo presencial, mais 2, 3 horas de transporte e ainda fica no Instagram estudando como é que é o formato pra ainda ir pra sua segunda jornada empreendendo. Então, o meio digital é também muito difícil. Sim, eu até falo que é um novo negócio. Quem empreende e vende no online é um novo negócio. E que nem sempre você consegue chegar junto com outras pessoas, né? Trazer outras pessoas com você pra pelo menos ter... Não, então a gente tem uma área aqui que vai ser uma galera que é focada no digital e eu aqui, analógica, continuo nas vendas presenciais, em outro departamento. Quem é que pode, né, contratar, criar essa rede em começo de negócio? Eu acho que chega em mais gente, né? É uma chance, uma oportunidade de você alcançar mais público, de você vender para pessoas que não comprariam seu produto porque estão em outro estado, outra região do país, né? Que não poderiam estar lá presencialmente, conseguem ter acesso ao que você está fazendo, ao que você está produzindo. Mas entre estar no digital, construir uma presença e conseguir vender um produto nesse meio é muito chão. É muito longa difícil. Caminhada, né? Longuíssima. É uma longa caminhada e digo mais, assim, você não faz sozinho, você precisa de rede para se apoiar. Eu acho que fica essas possibilidades de colaboração, de redes, né? Pessoas que se colaboram para avançar. A gente não vai conseguir avançar se for sozinho, entendeu? Então eu aprendo com você. Tu sabe fazer uma planilha. Cara, eu não sei precificar produto. Você me ensina? Topo, mas e você? Cara, eu sei comunicar, então a gente vai trocar. Vamos voltar ao bom e velho escambo, entendeu? É isso. Ai, maravilha. Ai, acho que chegamos ao fim do nosso papo. Ai, eu adorei. Faltou alguma coisa? Sentiu falta de alguma coisa, Adriana? Vale agora ou cálice para sempre? Não, acho que a gente passou por tudo, né? Deu pra falar da fé. Ai, não, a gente passou por tudo. Eu acho que deu pra gente falar de tudo, falar de futuro, projetar e inspirar quem mais estiver ouvindo a gente, principalmente quem tá pensando em colocar seus projetos, né? A gente tá no fim do ano, aquele momento que todo mundo faz a revisão do ano que passou e o planejamento do ano que vem, né? Foram 2 anos em suspenso, praticamente, né? Com muita dificuldade de colocar projetos pra jogo, por falta de, enfim, né? Não ter área de manobra pra suspender o trabalho, pra conseguir apostar, né? Dando conta de casa, de filho sem escola. Então, 2 anos com muito planejamento, muitos sonhos, muitos planos que ficaram em suspenso. E acho que tem muita gente querendo agora, em 2022, realizar. E acho que nosso papo pode orientar, tocar quem está nos ouvindo e tem projetos para colocar no mundo. Não é, Flávia? Muito obrigada pelo convite. É isso. Ai, adorei. Foi um prazer ter você no nosso Angu. Foi um prazer enorme. Viver esse novembro com a Feira Preta, celebrar esses 20 anos e agora na torcida por mais 20 e outros 20 e outros 20. Exatamente. Preciso agradecer pela nossa parceria, né, nesse novembro, no podcast, no Angu de Grilo e também lá no nosso Instagram, @Angu de Grilo, com a Feira Preta e o Facebook, que estão nessa missão juntos, nessa 20ª edição de Feira Preta, de mãos dadas com o Futuro Preto. A programação foram 20 dias de programação com papo, debate, show, tudo que tem direito, live para comemorar. Acho que foi uma abertura, ou fechamento ou abertura de década. Minha mãe vai falar, não, mas a década só começa com 21, mas não interessa. Eu vou dizer que foi um fechamento e uma abertura. Fecharam os 20 anos, começou agora. Anos começa de novo. Muito bem encerrados e com muitas portas abertas de prosperidade. Obrigada
por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente e por essa parceria maravilhosa nesse novembro. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Tô coladinha ouvindo vocês, aprendo por cada episódio. Muito obrigada, assim, da gente estar conectadas nesse Novembro Preto. Então tá bom. Angulers, não saiam daí, que agora a gente vai fazer nossa revisão dos 20 tópicos que a gente elencou aqui com Feira Preta Facebook ao longo desse mês de novembro. Os tópicos, acontecimentos, momentos importantes para a luta racial negra no Brasil nos últimos 20 anos. Vamos lá. Bom, agora, gente, a gente vai elencar aqui quais foram esses 20 temas que a gente tratou no mês de novembro, pra gente não esquecer e pra, se você tiver perdido, ir lá procurar nos nossos episódios 109, 110, 111 e 112, que teve bloco com Feira Preta e Facebook, que a gente falou desses temas, e também lá no Instagram, @angudegrilo. Vamos lá. O primeiro eixo temático foram as ações afirmativas. Então, o episódio principal, né, tratou da Conferência de Durban, aquela que foi um marco, assim, completando 20 anos também, um marco. Ouve lá que vocês vão entender. E a criação da Feira Preta, todos da mesma geração. Nas pílulas foram as cotas, né, o sistema de acesso por cotas nas universidades públicas, os coletivos negros, a importância dessa rede, né, da construção dessa rede e a revisão da lei de cotas, a lei federal, que foi promulgada em 2012 e que tem uma revisão prevista para o ano que vem, 2022. Na segunda semana, nosso eixo foi mercado de trabalho. E aí, no episódio do Angu no 110, a gente falou da falta de proporcionalidade negra, principalmente nos cargos de liderança. E, ao mesmo tempo, nosso segundo tópico dessa semana foi os negros como maioria entre os desempregados, entre os informais e entre os empregos de baixa remuneração. Nas pílulas, a gente tratou da PEC das domésticas. O nosso tópico número 9 foi acelerando carreiras negras, que a gente falou do Empregue Afro e do projeto Goma, que são projetos para impulsionar esses profissionais negros dentro do mercado de trabalho. E nosso tópico 10 foi Compre de Preto, que a gente falou do movimento Black Money, de você criar uma logística de venda e compra de vendedores negros, empresários, empreendedores negros e compradores também negros. Consumo consciente no eixo étnico-racial. Eixo 3, protagonismo feminino. O Angu principal, né, tratou do feminismo negro, e, na sequência, da autonomia financeira e profissional de mulheres negras, em particular, importante, né? Eixo de superação do machismo e também da violência doméstica. As pílulas foram sobre transição capilar, esse movimento intenso dos últimos anos. Tratamos de violência doméstica, dessas estatísticas ainda muito marcantes, feminicídio, agressão, assédio, importunação sexual, toda essa gama, né, de violência que ainda assola, afeta principalmente mulheres negras. E, para fechar a terceira semana, né, desse terceiro eixo, as escritoras negras, as escrevivências, ficção e não ficção, né? Nossas histórias contadas por nós mesmos. Nosso último eixo para a gente fechar esse mês de novembro e apontar para o futuro foi juventude e futuro. Nosso 16º tópico foi afrofuturismo e 17º, o protagonismo da juventude negra no ativismo, tanto digital quanto offline. A gente falou muito disso no contexto da pandemia, das ações de arrecadação, de doação nesse momento de pandemia. Esses dois temas a gente tratou ali no podcast, no episódio 112. Nas pílulas, a gente falou sobre Jovem Negro Vivo, essa campanha da Anistia Internacional que, enfim, se popularizou, né? Virou um grito engasgado, um manifesto. No tópico 19, os direitos da criança, direitos que foram conquistas importantes ao longo desses 20 anos. Falamos da Lei da Palmada e do projeto que virou lei, né? De universalização da pré-escola. E nosso último tópico foi o protagonismo da juventude indígena e quilombola. Estão ganhando muita visibilidade nos últimos anos, não só nas redes sociais, mas também no cenário internacional. Bom, gente, foi um mês assim, a gente jogou nas 11. Podemos falar com tranquilidade que tratamos de vários temas muito importantes, criamos um arquivo aqui muito importante desses tópicos. Não sei sobre outros times, mas o time Angu foi campeão.
jogamos nas 11 e fizemos um belíssimo arquivo, né, de temas que foram muito importantes nesse milênio aí que estamos vivendo nos últimos 20 anos dessa luta racial que, né, tá longe de terminar, mas que tivemos algumas conquistas que estão marcadas aí nesse mês de novembro do Ângulo de Grilo. Então, é isso. Vamos celebrar as conquistas, repactuar a agenda e partir para a luta. É isso aí. Até, queridos. Muito obrigada por terem acompanhado essa saga desse mês com a gente. Obrigada, Facebook. Obrigada, Feira Preta, pela parceria, de mãos dadas com o Futuro Preto. E tamo junto. Até ano que vem. Até!